Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando sua revista eletrônica semanal voltada para a literatura, o Papo Literário, que hoje está sendo apresentado aqui do setor de atualidades da Biblioteca Pública Estadual do Ceará. Veja o que preparamos para você nesta edição. Vamos mostrar como escolas públicas e instituições sem fins lucrativos podem ter o acervo completo de livros da Biblioteca dos Correios. Você vai ver como foi o lançamento do livro Áureo, do diplomata e escritor Jonas Marinho. Tem também a programação para o fim de semana na Biblioteca Estadual do Ceará, a BESC. Você vai conhecer ainda a exposição que conta um pouco da história de vida de um dos grandes poetas cearenses, Patativa do Assaré. E no mês da poesia, a jornalista e escritora Mônica Silveira nos contempla com seus belos versos autorais. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. E a gente começa o Papo Literário de hoje falando de uma iniciativa de doação de livros da empresa de Correios e Telégrafos do Ceará, que está encerrando as atividades da biblioteca e pretende doar todo o acervo para instituições públicas ou privadas aqui do estado. As entidades podem manifestar o interesse de receber todos esses livros até o dia 28 deste mês. Veja como participar. Os livros expostos logo serão doados e são uma pequena parcela do acervo da biblioteca da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do Ceará, em Fortaleza. A biblioteca não existe mais e, por este motivo, os Correios resolveram doar os livros para instituições públicas e privadas sem fins lucrativos. Os Correios tinha antigamente uma biblioteca que funcionava na nossa área de educação e aí a partir do momento em que as coisas foram ficando mais treinamentos online EAD, esses livros foram ficando guardados. A superintendente estadual dos Correios explica ainda que existem alguns critérios para a escolha da instituição que será contemplada com este acervo. Para participar, a gente tem 3 critérios. Um dos primeiros é que a instituição tenha interesse na totalidade dos livros, que seja instituição pública, escola, biblioteca, ou ONG, ou uma fundação. E, em último caso, se não for instituição pública, podem ser instituições privadas, desde que sem fins lucrativos. E aí, uma das regras é essa parte de querer a totalidade dos livros, mas caso a gente tenha mais de uma instituição que atenda os critérios e seja interessada, as instituições, se tiver 2 ou 3 interessadas nos livros, as instituições podem decidir entre elas se vão fazer divisão ou se vão sortear para que tenha apenas uma vencedora. Os livros que serão doados para a instituição que for selecionada nesse processo seletivo passaram ainda por uma triagem. Eles vão enriquecer ainda mais o acervo que essas entidades públicas já possuem. Os interessados podem manifestar o interesse até o dia 28 de março, ligando para o telefone DDD 85 3255 7110 ou enviando um e-mail para julion@correios.com.br. E foi lançado neste mês de março, na Livraria Leitura do Shopping Rio Mar Fortaleza, o livro Áureo, do diplomata e escritor Jonas Marinho. Ele esteve em Fortaleza e contou um pouco dos detalhes desse romance para a gente. O diplomata e escritor Jonas Marinho lançou o livro em Fortaleza em uma noite cheia de convidados. Amigos e familiares compareceram na Livraria Leitura, no Shopping Rio Mar Fortaleza, para contemplar o novo livro do escritor. Publicado pela editora Lura, a história do livro é uma distopia. Áureo é um país fictício em que se tem um regime totalitário que oprime a população, usando a ditadura com base na religião.
É um livro que fala do futuro, mas com base no passado, né? Então ele pega esses valores da antiguidade clássica e deturpa, né, para exercer uma forma de controle social. Então uma distopia, como 1984, do George Orwell, como um que fez muito sucesso agora ultimamente foi o Conto da Aia, que também foi uma das inspirações para o romance, mas ele tem esse diferencial de se pautar também pela mitologia greco-romana, né, em que o instrumento de controle social da população é justamente essa crença religiosa que é resgatada da antiguidade clássica. O livro também traz à discussão o contexto político atual. Inegavelmente, o contexto político atual influi na obra, né, porque você tem muito essa questão de democracia, autoritarismo, em discussão em várias partes do mundo, né? E aí eu acho que até meu trabalho como diplomata também foi importante na criação literária, né? Porque esses contextos que eu estudo e com os quais eu trabalho cotidianamente, né, acabaram influenciando ali essa questão de a ficção trabalhar esse tema da democracia, né, por uma forma mais lúdica. O autor conta que o livro começou a ser escrito na pandemia, com auxílio da Verbal Assessoria Linguística. Um auxílio muito importante da Verbal Criativa, que é uma rede de escritores que a gente tem lá em Brasília e que é capitaneada inclusive por uma descendente de cearenses, né? E é muito interessante porque eles têm essas questões de oficinas de escrita, né, e tudo mais. Então me veio essa ideia antiga, mas eu comecei a trabalhar nesse grupo, né, lá em julho de 2020, e aí aos poucos era um romance escrito semanalmente, né, uma vez por semana, aos domingos, é um romance escrito aos domingos, né, então ele demorou mais ou menos da pesquisa até a produção final uns 2 anos. Veja agora onde adquirir o livro Áureum. O livro vai ficar disponível agora tanto na Livraria Leitura, né, aqui no Shopping Rio Mar, e de outras unidades, né, aqui pelo Brasil, e também pela Amazon. Foi lançado no último dia 19 de março o livro Manto da Transição, narrativas escritas e bordadas por uma mãe de trans. O livro foi organizado por Adélia Nicoletti, escritora e dramaturga, uma publicação sensível e que foi produzida a partir de um diário com escritas feitas com as mães de homens trans, bem como a experiência pessoal da autora ao vivenciar a transição de gênero de seu filho, uma mistura de literatura, artes visuais e experiências pessoais compartilhadas e transcritas com toda a poética de Adélia. Com certeza um livro cheio de sensações. Obrigada pela participação aqui no Papo Literário e essa dica é uma das que você também que acompanha o Papo Literário pode enviar para a gente. Então ligue, escreva ou mande um e-mail. Olha aí os nossos contatos. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail papoliterário@tvceara.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60-125-048 e o telefone é DDD 85 3101 3125. Após o intervalo, tem um bate-papo descontraído com a superintendente da ABESE, Suzete Nunes, que vai contar para a gente um pouquinho da programação do fim de semana e também para esse mês de março. A gente volta já já, não sai daí. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Voltamos a apresentar o Papo Literário aqui do setor de atualidades da Biblioteca Pública Estadual do Ceará. E como a gente vem anunciando desde o início do programa, chegou o momento da nossa entrevista especial de hoje com a superintendente da ABESE, Suzete Nunes, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a programação de aniversário desse equipamento público cultural de incentivo à leitura ABESE e também da programação para os próximos dias.
E eu já estou aqui com a nossa convidada especial de hoje, Suzete Nunes, superintendente da ABS. E já começo te perguntando, Suzete, seja muito bem-vinda ao Papo Literário, sobre a programação de aniversário da ABS. Mês de aniversário, o que já foi realizado, o que ainda falta acontecer e que o público também está convidado a participar. Oi, Soraya, obrigada pelo convite. Bem, a gente ao longo do mês já realizou muita programação, né? São 157 anos da biblioteca e nós já começamos com uma programação especial dedicada ao mês da mulher. Então, a gente fez muitas atividades, um encontro com escritoras. Tivemos aqui a Vanessa Passos, né? Uma escritora cearense que está em ascensão aí com seu romance, né? A Filha Primitiva. Trouxemos também a Mara Moira e fizemos uma ótima conversa com várias escritoras. Tivemos, na segunda semana de março, dedicamos a Semana do Bibliotecário e Bibliotecárias, com ciclos formativos, aulas abertas, totalmente dedicada ao tema da biblioteconomia. E agora, na terceira semana, nós estamos em plena atividade voltada para pensar políticas para a infância. Então, nós estamos no seminário Infâncias Leitora, onde a gente reúne profissionais do campo, do livro e da leitura, que também atuam com o campo da infância, né, com vários especialistas do Brasil. Estamos trazendo aí Eliane Nunes, Karen Acioli, né, Fabiano Piuba, que está no Ministério da Cultura, foi nosso secretário, a própria secretária Luísa Sela, e reunindo muitas pessoas em torno desse tema. Nós estamos encerrando essa atividade do Seminário da Infância amanhã, sábado, com o escritor Daniel Munduruku. Lembrando que sábado, dia 23, é o Dia Estadual, né, da Infância, é um dia decretado, ou da literatura infantil, decretado por lei no Estado. E a gente também tem a programação tradicional da biblioteca, que é a programação infantil. Então, às 10 e às 15 horas dos sábados e do domingo, não tem erro, é só as famílias e as crianças virem para cá, que tem sempre espetáculo e contação de história. Nesse final de semana, nós vamos ter a Júlia Barros e a Almi Mota, e teremos também um espetáculo que é Corre, Corre, Tremembé, também de um grupo muito bacana. Então, são muitas atividades, né? A gente funciona de 9 às 20 horas na semana, mas no final de semana, de 9 às 17. E aí, na Semana Santa, como é que vai ser o funcionamento? Vai ter alguma atividade, por exemplo, de segunda a sexta ou só alguns dias? A gente prossegue com a programação de aniversário, fechando o dia 27, na quarta-feira. Nosso aniversário mesmo oficial da ABS é dia 25, que é feriado, dia da Carta Magna, né? A gente vai estar comemorando a leitura, o livro, juntamente com a ideia de liberdade. Nada melhor, né? Mas dia 27 a gente encerra com o lançamento do livro da Glória Diógenes, que está lançando seu primeiro livro de ficção, que é Avarias, né? A Glória é uma socióloga, pessoa muito reconhecida na cidade pelo seu pensamento, como educadora, como pesquisadora e professora, mas aí está enveredando também pelo mundo da literatura. Então, a gente convida, dia 27, a partir das 18 horas, o lançamento do livro da Glória. E a gente dá uma pausa, 28 e 29, né, na Semana Santa, e retoma 30 e 31, no final de semana normal, com espetáculos, contações, né, e atividades na biblioteca, funcionando normalmente, né, com empréstimo de livros, dos setores todos. E aí vamos falar um pouquinho sobre a ABS. Né, a ABS que passou aí por algumas transformações ao longo desses últimos anos, né, passou por uma reforma, está com uma cara nova. É uma instituição centenária, né, como a gente estava dizendo, fazendo aniversário. Mas aí o que a gente pode dizer dessa nova ABS, que chega para o público, para a população, para visitantes de outros estados também que queiram conhecer? A ABS é uma jovem senhora, né, porque ao mesmo tempo que ela tem mais de um século e meio de existência, ela também surge renovada, potente, totalmente conectada com o mundo contemporâneo, né, seja pelo seu espaço físico, seu ambiente, né, mas também pela sua programação e pelas suas ações. Então, a biblioteca foi reinaugurada em agosto de 2021, nós estamos com cerca de 3 anos, né, quase 3 anos de reabertura,
E ela vem cada vez mais se transformando no sentido de se tornar um equipamento mais próximo da cidade, com muita programação, seja cultural, seja educativo, cursos, oficinas, clubes de leitura, saraus. Isso se mistura com a própria missão primordial da biblioteca, que é ali disponibilizar o seu acervo, né, amplo e diverso. Nós temos mais de 140 mil títulos, volumes, quer dizer, disponível em vários setores, desde obras raras, né, periódicos, que são muito destinados ao interesse dos pesquisadores, mas também temos outros espaços, como o infantil, atualidades, esse que a gente está, e outros que dão vida também à biblioteca por meio de outras ações, né? Então, assim, é um lugar de memória, mas é um lugar também de presente e de futuro, né? É um lugar em que você tem ali muitas possibilidades de estar, né? É um ambiente confortável, com Wi-Fi disponível em todos os espaços, acesso livre aos livros, acesso aos computadores, né? Com eventos gratuitos praticamente todos os dias, com cursos e oficinas que você pode, muitos seminários. Então, assim, é um espaço para a cidade de Fortaleza, mas também para todo o estado do Ceará, né? A biblioteca também faz atividades fora do seu próprio prédio, segue lá com o rolê da BES nas periferias, nas comunidades, nos bairros, se conecta com outros espaços e pulsa. Eu diria que é um equipamento público, né, pulsante, e que a sociedade cearense já tem uma relação afetiva muito grande com a biblioteca, porque, na verdade, são 157 anos, ela nasceu agora, mas ela está cada vez mais próxima dessa cidade, das pessoas, né, e aberta. É só chegar na BES que você usufrui do que ela lhe oferece. E a gente vê que ela também é muito acolhedora com os escritores cearenses, né? Boa parte escolhe a BES para lançar o livro também. Como é que é esse processo? Como é que se dá isso, né? Do escritor ele chegar na instituição e querer fazer o seu lançamento? A gente fica muito feliz, porque, de fato, a gente consolidou um lugar para o escritor cearense. Temos um setor aqui na biblioteca que chama-se Setor Coleção Ceará. Então, tudo que é produzido por cearense, sobre o Ceará, está nesse setor. Então, é um lugar, por excelência, para a literatura, para o pensamento produzido no Ceará. Fora isso, nós temos uma programação que também contempla, né, e valoriza e difunde a literatura cearense. Às quintas-feiras, semanalmente, nós temos lançamentos de livros aqui. A gente ainda tem uma curadoria interna, mas a gente recebe propostas. Os lançamentos são de diversos gêneros literários, né, ficção, mas também muitos livros também científicos, né, são lançados aqui. E é aberto para quem tem interesse, obviamente que tem uma agenda, nem sempre dá para atender de imediato, mas, à medida possível, a gente vai agendando. Então, esse é o lugar. Temos também a quadra literária, que é uma feira de livros, né, que é onde os autores independentes, que se autopublicam, ou de pequenas editoras cearenses, eles também, a gente faz de 2 em 2 meses, uma feira onde a gente promove essa produção literária da cena local. Inclusive, está acontecendo, né, com a grande festa que a gente está fazendo na praça, inclusive, dá tempo vir, viu? Show aí até as 21 horas. Temos Coco do Iguape, temos Batuque de Mulher, e está acontecendo a quadra literária, né? Os autores estão aí apresentando os seus livros, tem também artesanato, gastronomia, então a gente está nesse movimento, sabe, Soraya? Então é isso. E o lugar do escritor cearense para a gente é muito caro. Tem uma lei de depósito legal aqui no Estado, em que todo livro escrito por cearense, né, o escrito no Ceará, ele deve vir para a BES, pelo menos 2 exemplares, né, porque aí a biblioteca é detentora da memória bibliográfica do Estado. Então, daqui a 50 anos, aquele autor que está estreando hoje pode estar até no setor de obras raras, né? Quem sabe, né? E vai estar, o mais legal é porque ele vai estar sendo lido por muitas pessoas, né? O livro circula em várias mãos pelos empréstimos que a gente faz aqui. Ótimo.
Obrigada pela sua participação aqui no Papo Literário, Suzete, e por contemplar a gente, né, com tantas informações e curiosidades que talvez muitos cearenses nem sabiam, né, que a ABS tinha e que é esse espaço tão acolhedor. Eu que agradeço o espaço, né? A gente sempre tem muito carinho, né? A TV Ceará sempre vem aqui, sempre que pode nos prestigiar a nossa programação, e a gente agradece aí o espaço. A seguir, a gente mostra a exposição que conta um pouco do legado do poeta Patativa do Assaré e ainda um clipoema inspirado em versos sobre o Dia Mundial da Poesia, comemorado no último dia 21 de março. É daqui a pouco. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta aqui do setor de atualidades da Biblioteca Pública Estadual do Ceará. E a gente fala sobre uma exposição em comemoração aos 115 anos do poeta Patativa do Assaré, que está em cartaz durante todo este mês de março aqui na ABS. A repórter Emanuela Braga conferiu e mostra pra gente. As obras estão expostas no setor Ceará da biblioteca. Ao todo, são 40 peças, entre poemas, cordéis, biografia, coletâneas e publicações acadêmicas do poeta Patativa do Assaré. Tudo o que está aqui faz parte do acervo próprio do espaço. Muito recentemente, a gente começou a organizar, através de uma curadoria feita por mim, por outros bibliotecários e técnicos também aqui, da própria biblioteca, em que a gente começou a selecionar obras que fossem do próprio Patativa, como também obras que fossem de estudiosos do Patativa do Assaré. Aqui encontramos Cantilá, que é o Cantucá, filosofia de um trovador nordestino. Patativa em Sol Maior, 13 ensaios do poeta Pássaro, entre outros. Para a criançada, houve adaptações para que cada vez mais elas conheçam a obra do nosso multiartista. Entre as obras que estão expostas, nós temos pelo menos 10 cordéis, mas um deles jamais passaria em branco. A Triste Partida, poema emblemático de Patativa do Assaré, que acabou imortalizado pela música. De Patativa do Assaré, O Homem e o Pássaro fica até o fim do mês na Biblioteca Pública. Durante a semana, entre os horários de 9 até às 20 horas e no final de semana, de 9 às 17 horas. Uma exposição que pretende celebrar, pretende comemorar, mas também mostrar quanto essa figura ela é emblemática e importante para a cultura popular aqui no A literatura perdeu um de seus grandes incentivadores, o dono da livraria Cultura, Pedro Renz. Ele tinha 83 anos e faleceu em São Paulo. Foi responsável por transformar o varejo de livros no país. Em vida, Pedro Renz colaborou com o desenvolvimento e promoção da literatura. Era um apaixonado pela leitura. E no último dia 21 de março foi comemorado o Dia Mundial da Poesia, data que foi criada na Conferência Geral da Unesco, em novembro de 1999 e ainda hoje é celebrada para promover leitura e a escrita dos nossos grandes poetas. E o nosso clipoema de hoje tem versos de uma amiga cativa do Papo Literário, a jornalista e escritora Mônica Silveira, que agora mora no Macapá e contemplou a gente com seus belos versos. Mãe Natureza. Ó homem, por que és tão malvado? Por que me cortas os galhos? Que mal fiz eu a ti, se até o ar que respiras depende sempre de mim? As frutas que te alimentam, as flores que te inspiram amor, tudo, sou eu quem dou. E se me deves tanto, por que assim me tratas? És por acaso insano? Ou fazes isso por engano, pensando em progredir? Pergunto isso sem mágoa e por um único motivo. Te amo imensamente e não quero te ver partir. E o Papo Literário de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira, às 7h30 da noite, aqui na telinha da TV Ceará. Até lá!